Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo de número 6. Não é bom o vosso orgulho, ou jactância. Tem alguma Bíblia aí que está essa palavra, jactância? Não, né? Mas em algumas traduções, ao invés de orgulho, está jactância. Não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois, sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado, pelo que celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos escrevi, que não vos comuniqueis com os que se prostituem. Com isso, não me referiria à comunicação em geral, com os devassos deste mundo, com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo, que não vos comuniqueis com aqueles que, dizendo-se irmão, por devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem sequer comais. Pois que me importa julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai esse ímpio ou esse iníquo do meio de vós. Então o apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto, uma igreja que, se você for ler 1 Coríntios e 2 Coríntios, uma igreja extremamente carnal, uma igreja complicada, uma igreja que nenhum pastor gostaria de estar à frente. Deus me livre e me guarde dessa missão, porque pelo que eu já li, e eu já li 1 Coríntios e 2 Coríntios toda, não é fácil não foi nada fácil. E olha que Paulo estava à distância, ele foi lá, fundou a igreja de Corinto, mas não era ele que estava à frente no momento ali que a igreja de Corinto estava passando por esses problemas. Irmãos avarentos, irmãos idólatras, irmãos prostitutos, enfim, pessoas que diziam ser irmãos, ser de Cristo, mas que na verdade, em suas palavras, no seu modo de vida, mostravam ao contrário. Então, a igreja de Corinto foi uma igreja muito difícil. Como eu disse, uma igreja extremamente carnal, uma igreja que já era para ser os membros até mestres, mas Paulo estava tratando ali com eles ali como se eles ainda fossem, não. De fato, assim eles eram. Crianças. Não eram pessoas maduras, porque aquele que é maduro, aquele que realmente é de Cristo, não vive mais nessas práticas. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver na prática do pecado. E é exatamente isso que Paulo está falando à igreja de Corinto e que Deus vai falar também conosco nesta noite. Por isso, tome nesse momento o seu assento. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus? Isso. E vamos orar. Feche seus olhos. Meu Deus, que o Senhor venha falar conosco por meio desta palavra. Envia, Senhor, o teu espírito de revelação. Revela-nos a tua palavra e faça-nos entrar no teu descanso. Use o teu anjo, o teu atalaia, o teu mensageiro neste momento. Que não seja mais eu a falar, mas que seja o teu espírito a falar por meio da tua palavra.
Faça-nos ouvir a tua voz, como está escrito: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo, não endureças o vosso coração, diz o Senhor. Porque aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Por isso, vem, Senhor, e fala conosco, e repreenda todo empecilho, toda barreira, tudo aquilo que se opõe à pregação da tua palavra, o maligno que tenta arrebatar a semente que é lançada sobre o terreno, sobre o coração, que o Senhor repreenda agora o maligno nos corações. E faça, meu Deus, produzir a palavra em nosso coração. Essa palavra pelo qual está sendo mandada, produza em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada. E opera, Senhor, com sinais e maravilhas no meio do teu povo, com sinais e maravilhas, trazendo cura para aquele que recebe, aquele que precisa receber cura, receba cura. Você que precisa receber libertação, receba a libertação. Sim, meu Deus, opera com o teu Espírito Santo enquanto a tua palavra for ministrada. E assim, meu Deus, nós declaramos que o Espírito Santo revela no nosso coração quem é Jesus Cristo. E Jesus Cristo se mostra com provas infalíveis, mostrando quem de fato verdadeiramente Ele é. E Jesus Cristo é Deus, o Deus vivo, aquele que é, o que é e o que há de vir, o Deus todo-poderoso, o grande El Shaddai. E você que crê, diga amém. E graças a Deus, aplauda bem forte ao Senhor Jesus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e ao autor e consumador da minha e da sua fé. Amém? Não deixe que nada tire a sua atenção nesse exato momento. Paulo está falando à igreja de Corinto e é uma palavra de exortação. Ele começa a falar a respeito daqueles que estão na prática do pecado. Na prática do pecado. É exatamente disso que ele está tratando aqui. O tema hoje é sobre resolvendo problemas entre irmãos. Resolvendo problema entre irmãos. E Paulo ele está falando aqui: não é bom o vosso orgulho. O orgulho é uma coisa que destrói a vida humana. A palavra diz que antes da queda antecede o quê? A soberba. A soberba antecede a queda. A soberba, o orgulho antecede a queda, o fracasso, a derrota. E Paulo está falando aqui: não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então ele está falando aqui numa linguagem que os da época entendiam muito bem. Pois na doutrina cristã se ensina que o fermento é o símbolo do pecado. E Paulo está falando: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Tem pessoas que pensam assim: é um probleminha só, é uma coisinha, não tem nada demais. Lembra daquela ilustração da bola de neve? Quando ela começa a rolar, ela é pequena, não é? Mas conforme ela vai rolando, ela vai o quê? Crescendo. E quando ela chega no obstáculo final, quando ela chega lá embaixo, ela acaba com tudo. Né? Aquela bola de neve, ela vai descendo, ela vai aumentando. E quando ela chega no seu destino final, ela causa o quê? Um grande estrago. E Paulo está dizendo exatamente isso. Ele está usando o exemplo do fermento. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Aí ele diz: expurgai o fermento velho. Aquilo que é velho, lança fora.
Não mantém isso na tua vida. Se você foi espancador, não seja mais. Se você foi ladrão, não seja mais. Se você foi mentiroso, não seja mais. Se você foi um prostituto, uma prostituta, uma pessoa promíscua, não seja mais. Se você era uma pessoa que falava palavras torpes, não fale mais. Ou seja, lança o que é velho fora, para que sejas uma massa nova. Aquele que se diz ser de Cristo tem que ser uma nova criatura. Esse que as velhas coisas são passadas e tudo se fez novo. Eu, como pastor, pela misericórdia e graça do Senhor, eu não posso permitir, e você também, naquilo que Deus tem te confiado e que você haverá de prestar conta com Ele, você também não pode permitir que o diabo, que Satanás, ou a natureza decaída, né, a sua carne venha fazer com que você venha permitir que coisas velhas continuem. Seja qualquer área da sua vida, você não pode permitir. Nós não podemos permitir. Então, a palavra está dizendo aqui, porque assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Jesus, ele foi sacrificado. E o mesmo Jesus que foi sacrificado, ele disse também, aquele que haveria de o segui-lo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Lembrando que para você seguir a Jesus é necessário haver renúncia. É necessário você lançar o fermento velho fora. Ele diz aqui, ó, pelo que celebremos a festa. Ou seja, você quer celebrar a vida nova em Deus? Lança o que é velho. Aí, por vezes, tem coisas na nossa vida, ou na vida da pessoa que fica retida, e a pessoa fica, né, se perguntando, onde é que eu ando, aonde eu tenho errado? Em que eu tenho errado? Tem coisas que são retidas porque não é o tempo ainda de acontecer. Mas tem coisas que não aconteceram por nossa culpa. Porque nós já éramos para estar lá na frente. Mas estamos estagnados porque estamos com o fermento velho. Vivendo hábitos antigos. E não vivendo aquilo que um homem ou uma mulher de Deus tem que viver. Então a palavra está dizendo aqui, ó, pelo que celebramos a festa. Desde a pessoa celebrar a festa, a pessoa está celebrando o luto, né? Está vivendo uma vida de luto. Não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia. Muita gente com a mentalidade maldosa, agindo com coração, tendo um coração mal. A palavra diz aqui, ó, nem com fermento da malícia e nem da corrupção. Pessoas se corrompendo por pouca coisa. Mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Olha só o detalhe. Sinceridade e da verdade. Os ázimos. O que é os ázimos? É o pão sem fermento. É o pão sem fermento. Ou seja, uma vida de sinceridade e de verdade. Jesus disse que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Carta de Tiago vai dizer: ano que vem faremos isso e aquilo outro. Não. Devemos dizer que ano que vem faremos isso e aquilo outro, se Deus permitir, assim permitir. Eu, na maioria das vezes, eu não falo nem sim, nem falo não. De vez em quando eu falo sim e não cumpro. E, sabe, eu sinto aquele pesar, que é muito chato. Tem pessoas que não estão nem aí, né? Em honrar aquilo que falou. Mas tem outras que
Não sei se já aconteceu isso contigo. Já aconteceu isso comigo, de eu falar, chegar a tal horário, ou fazer tal coisa, e eu não conseguir fazer, e em mim gerar tristeza, ficar triste. Caraca, eu não cumpri com a palavra. Vontade até mesmo de querer me bater. Ah, que raiva, não consegui chegar no horário. Poxa, não consegui fazer aquilo. Pô, estou em débito com aquela pessoa. A palavra logo nos acusa, né? Lembra que Jesus disse aos judeus? Eu não vos julgo, mas a palavra que eu vos falo, ela haverá de vos julgar naquele grande dia. Então a palavra, não precisa ninguém te julgar, me julgar não. A própria palavra nos julga. Julga na consciência. Opa, você falou que ia fazer e você não fez. Aí vem o quê? O constrangimento. Aí você procura o quê? Se esforçar. Poxa, eu cheguei atrasado no culto, falei que ia chegar a tal horário, mas próxima semana eu vou fazer de tudo para chegar no horário. Né? A pessoa procura se esforçar para não ficar naquela coisa ali, porque velhos hábitos, ainda mais hábitos ruins, se a gente não se esforçar para se livrar, aquilo ali fica pendurando e fica durando, e vai entrando e saindo e não muda. A gente faz plano, não é verdade? A gente faz plano, segunda-feira eu vou fazer tal coisa. Aí acaba não fazendo. Né? Mas é importante que a gente se esforce para mudar. O pior é a pessoa que não faz, reconheceu que não cumpriu com a sua palavra, mas se acomoda. Ou seja, nem se esforça para tentar melhorar. Então Paulo está dizendo aqui, ele está falando a respeito de pessoas que praticamente estão na prática do pecado, na prática do erro, estão acomodadas. O pecado se tornou uma coisa corriqueira. Ah, é normal. É normal fazer isso. É normal eu mentir. É normal eu falar algo e não cumprir. Tem pessoas que têm o vício, seja de mentir, seja de pegar aquilo que não é seu, ou seja, o fato de emprestar algo e não devolver. Enfim, eu posso listar aqui uma série de coisas que a pessoa já se acostumou em fazer. Aquele pecado já se tornou o xodózinho da pessoa. É o pecado de estimação. Esse aqui é meu pecado preferido. Qual é o pecado preferido da pessoa? Mentir. Qual é o pecado preferido da pessoa? Pegar e não devolver. Ou pegar emprestado e não pagar. Ou falar que vai fazer tal coisa. Ou seja, é uma pessoa que nunca tem palavra. Sempre fala que vai fazer, mas nunca faz. Se esforçar, se fosse uma vez ou outra, mas sempre. Mas sempre. Então, por exemplo, a pessoa está no adultério. É porque eu não consigo. Mas você se esforça? Tem gente que nem se esforça mais. Ah, eu sou de Jesus. Ah, tu é de Jesus? E o que você tem feito para você tentar se livrar? Busca um conselho num pastor, sei lá, faz alguma coisa. Jejua, né? Vai jejuar, sei lá, faz alguma coisa, mas não se conforma. Então, Paulo está falando aqui de pessoas que se conformaram com o pecado, pessoas que estavam dentro da igreja, mas conformadas o quê? Com a vida de pecado. Então, hoje em dia também não é diferente. No tempo presente que nós vivemos, não é diferente. Há pessoas que estão acomodadas com algum tipo de pecado. Então, Paulo diz aqui, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por esta carta vos escrevi que não vos comuniqueis com os que se prostituem. Com isso, não me referia à comunicação em geral. Então, Paulo está dizendo, aquele que é ímpio, né? Aquele que é devasso, aquele que é avarento, aquele que é roubador, aquele que é idólatra, mas que não é cristão, que não diz que é de Jesus, por exemplo, um traficante, a pessoa que está lá no bar, lá, é viciada, né, nas bebidas, pessoa que está na prostituição, mas que não é de uma igreja local, é ímpia, está na prática do pecado, nem sabe
o que é Jesus, só ouviu falar, como Jó disse. Eu só ouvia, né, de falar, mas agora eu o vejo verdadeiramente. Você é uma pessoa que nunca teve encontro real e verdadeiro com Jesus. Com esse você pode se comunicar, até porque você deve, para ganhá-los para Jesus. Mas, quanto aos que se dizem ser irmãos, é o que Paulo está dizendo aqui, ó. Paulo diz aqui, ó, agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou seja, a pessoa que é apegada, né, a bens materiais, ao dinheiro, mão de vaca, né, aquela pessoa que é um pão duro, né, tem condições de ajudar o seu irmão, a sua irmã, mas não ajuda. A palavra de Deus diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Se veres o teu irmão em necessidade e fechares a mão, o amor de Deus não está em vós. Como pode dizer que ama a Deus do qual você nunca viu e teu irmão que você vê, você não ama? Então, Paulo está dizendo aqui, ó, se o teu irmão ele for assim, devasso, ou seja, não consegue parar com uma mulher só, com um homem só, vive trocando de mulher ou trocando de roupa, como se trocando de mulher ou trocando de homem, como se trocasse de roupa, né? O devasso, o avarento, o idólatra, ou o maldizente, aquela pessoa limbaruda, vive falando mal da vida das pessoas. Você fazer um comentário, em particular, com alguém de confiança, e tipo assim, pô, vamos orar por fulano. Né? A gente está até comentando sobre fulano, mas fulano precisa de oração, porque não é liberto. Né? É uma coisa. Agora você viu que não sei o quê? Ah, aquele pastor é isso, é aquilo outro, aquela irmã é isso. Né? Ah, não vai lá naquela igreja, não, que aquela igreja é um maldizente. É um maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem sequer comais. Paulo falando, pois que me importa julgar os que estão de fora? Quem está lá fora, quem vai julgar é Deus. Agora, quem está aqui dentro, cabe nós julgarmos. A gente não pode permitir que o fermento, ou seja, o pecado, venha se proliferar, venha crescer no meio de nós. Por isso que, por vezes, um diácono, um presbítero, ou até mesmo um pastor, em muitos lugares, em muitas igrejas, fica onde? No banco. Porque foi pego em adultério, foi pego em uma situação fraudulenta, e aí fica em disciplina no banco. Quando não, hoje em dia, né, tem alguns casos, mas já foi mais, de botarem a pessoa para fora da congregação, a pessoa ser expulsa da congregação. Mas por causa de quê? Por causa de algum pecado que trouxe um escândalo muito grande para aquela igreja local. Então, tem que haver o quê? Tem que haver, né, vigilância, tem que haver cautela. Jesus Cristo disse, sede simples como uma pomba, mas prudentes como uma serpente. Não é porque você é homem ou mulher de Deus que você vai deixar, ainda que aqueles que se diz ser irmão ou irmã, né, como diz na gíria do carioca, né, tirar onda com a sua cara. Né? Porque o próprio Jesus ele fala isso. Vá lá, repreende teu irmão, em particular, ou a tua irmã. Não aceitando, chama 2 testemunhas. Não aceitando com 2 testemunhas, chama a congregação, chama a igreja. Ainda assim, diante da igreja, se ele não querer aceitar que vocês venham se reconciliar, se ele não confessar a sua culpa que ele cometeu contra você, considere como publicano, como gentil. Ou seja, nem cumprimenta ele mais, nem fala mais com ele. Aí tem pessoas que julgam a mim, ou a você, ou a alguém, dizendo assim, fulano, normalmente é até o irmão que pecou contra você. Aí vai dizer lá para as pessoas assim, porque o meu irmão, a minha irmã, nem fala mais comigo, não sei o quê. Mas vai ver o histórico deles dois, porque o outro irmão não fala. Eu posso perdoar o meu irmão? Posso. Sendo que, desde o momento que ele continua na prática do erro, ele não confessa, é ordem de Jesus. Não fala com ele. Muito mal, bom dia, boa tarde, boa noite, por educação. Mas corta comunhão com ele. Pode cortar comunhão com ele. Não tenha comunhão com ele.
Porque ele se diz ser irmão, ele confessa ser irmão, ser irmã, mas as suas atitudes não condizem com aquilo que ele fala. Então, Paulo está dizendo a respeito desta questão, que na igreja de Corinto havia pessoas assim. Então, ele diz, não julgais vós os que estão fora. Não julgais vós os que estão dentro. Ou seja, os que estão dentro, cabe nós julgarmos. Até eu estou passivo de ser julgado e tenho que ser julgado em caso de erro. Jesus disse, julgai segundo a reta justiça. O que é a segunda reta justiça? É a palavra. Se estiver enquadrado dentro da palavra, amém. Pode fazer a obra, pode continuar, com a mão. Agora, não estar dentro da palavra, está trazendo escândalo, está, nesses requisitos aqui, devasso, adulto, enfim. Se não estiver dentro da palavra, tem que ficar no banco, ou se não, se for um caso muito grave, tem que ser até posto para fora. A gente vai ver isso na própria palavra. Na própria palavra. Eu, particularmente, eu prefiro não colocar a pessoa para fora. Mas, dependendo da situação, o clima fica tão que é preferido a pessoa congregar até em outro lugar. Lembra de Barnabé e Paulo? Os dois estavam andando em unidade. E olha que Paulo, até então, lá não diz que Paulo ou Barnabé pecaram um contra o outro, mas só pelo simples fato de não estarem na mesma visão. Cada um foi para um lado. Imagina em questão de pecado. Uma irmã vai e dorme com o teu marido. Aí, tudo bem, pediu perdão e tal, ou então, um exemplo. Aí, beleza, vai ficar no banco. Mas ainda que haja perdão, vai ficar um clima. O preferido é fazer como Abraão e Ló, como Paulo e Barnabé. Tem tanta congregação espalhada pela face da terra. Não, eu te perdoei. Eu te perdoei, sim, de verdade, mas toda vez que eu olho para você, eu lembro de você e a minha. E você e meu. Então, dependendo da situação, dependendo do pecado, da gravidade pela qual foi cometida, fica uma coisa difícil. É claro que não estou dizendo aqui que o Espírito Santo ele não cure as pessoas envolvidas em um caso desse, um caso de adultério. Deus é poderoso para curar os corações, apagar ali a mágoa e tal. Mas uma coisa que não tem como Deus apagar é a lembrança. Lembrança sempre vai ficar ali, sempre quando olharem para a pessoa. Então, se tiver um fruto do adultério, então, vai olhar para o garotinho assim, vai olhar para a menina assim, né? Ih, é o filho. É um clima assim. Vocês estão entendendo que está sendo passado, né? Então, tem situações que realmente... que já lá na igreja primitiva, na igreja lá de Atos dos Apóstolos, que era assim. Que tal pessoa tinha que ir para outra congregação, para outro lugar. Aliás, hoje em dia também não é diferente. Tem pessoas que pegam em situações, como eu dei o exemplo de adultério, que a pessoa tem que sair, ela tem que sair daqui e ir para outra filial, ou ir para outro lugar, para outro ministério, porque se ela ficar ali, a vergonha é tanta. Pecado de mentira, né? Pecado de mentira, a pessoa mentiu. A pessoa roubou. Agora, adultério pessoal, né? Na igreja pessoal, né? É como se fosse o pior dos pecados, né? Como se fosse um pecado imperdoável. Quando a palavra diz que o pecado imperdoável é blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, a pessoa pode até blasfemar contra o Espírito Santo, contra Deus, contra Jesus, que está perdoado. Vai se adulterar. Mas, na verdade, não é que as pessoas não perdoem. É que fica realmente aquela coisa ali da lembrança e para a própria pessoa que recebeu o perdão, que cometeu o pecado, ela fica constrangida, ela fica envergonhada. E é o que Paulo ele vai falar aqui. Paulo ele fala a respeito disso. Para que venha, o irmão, quando ele é repreendido, é para que traga vergonha mesmo. Para que ele venha reconhecer o que? O seu erro. Porque você chegar, é que nem um filho, você chegar e passar a mão na cabeça dele, ele vai estar fazendo de novo, botando panos quentes. Não, ele tem que ser o quê?
repreendido, tem que ser chamada a sua atenção, ele tem que passar por uma disciplina, e Deus fala na sua palavra que todo aquele que ele recebe como filho, como filha, tem que passar o quê? Pela disciplina. E sendo vós filhos, tem que ser o quê? Tem que ser disciplinado. A princípio, quando a pessoa ela é repreendida pelo Senhor, há aquele sentimento o quê? De tristeza. Mas depois os frutos, o resultado é o quê? É de alegria. Ou seja, a repreensão vai trazer um bom resultado mais à frente. Mas no momento presente, a pessoa fica triste, fica chateada, por causa da repreensão. E tem que ser repreendido, e tem que ser repreendida. Eu não gosto de ser repreendido. Eu não gosto. Aliás, nenhum adulto gosta. Nenhum adulto gosta de ser repreendido. Mas a verdade tem que ser dita. Por vezes a gente é repreendido por alguém, seja pelo pai, seja pela mãe, seja pela esposa, seja pelo esposo, ou seja até pelo próprio filho. Às vezes a troca de papéis, O filho dando conselho para o pai, ou a filha dando conselho para a mãe, ou repreendendo o pai, repreendendo a mãe. Mas, enfim, a princípio, a gente fica chateado, mas depois a gente para refletir, e não é que fulano tinha razão em ter falado aquelas coisas para mim, foi até meio duro, Mas eu estou refletindo agora, é verdade. Eu pisei na bola, eu errei. Então, Deus, ele permite isso. Que a pessoa passe por disciplina para que ela venha reconhecer o seu erro e não venha cometer mais. Então, é o que Paulo ele está falando aqui. E ele diz aqui, tirar esse inico do meio de vós. Esse tirar inico do meio de vós é tirar da congregação mesmo. Aqui não dá mais para... Não, você só chega bêbado aqui. Você já pegou 5, 6 irmãs aqui, meu irmão. Tu é um mulherengo. Tu já namorou a metade das meninas do grupo jovem. Tem casos assim. Infelizmente. Aí o camarada ou a pessoa, a menina ou a menina, enfim, é obrigado a ir para outra denominação. Tá tão queimado, vamos dizer assim. Isso aí tá queimado. Isso daí tá queimada. E aí tem que ir para um filme sujo. Tá com um filme sujo. Tem que ir para uma outra igreja. Tem que ir para um outro bairro. Ou se não, tem que ir até para uma outra cidade, para um outro estado. Não, tem que ir para outro lugar, porque aqui é onde eu moro, eu tô queimado. Todo mundo já sabe daí. Fulano, emprestei um dinheiro para ele, nunca mais. Caraca, eu só emprestei ele 50 mil reais, 100 reais. Eu vi lá postando lá no Facebook, no Instagram. Para, gente, imagina. O quê? Não, eu tô falando de fatos verídicos. Seja comigo, contigo, seja com qualquer um. Já passei por isso, irmão. A pessoa tá passando, andando lá de carro lá, e tal, passando na tua frente, cordãozão de ouro e pai, enfim. Aí, eu já vi. Aí a pessoa coloca lá no comentário no Facebook, ô fulano, e aí? Não vai acertar comigo aquela situação, não? Aí quem olha o comentário já imagina a cobrança. Aí tem gente que coloca até na postagem, me paga, se não me pagar, vou postar, vou tirar print, vou mostrar aqui. Enfim. Então, por vezes a pessoa ela está tão queimada, ela já fez tanta coisa na sua comunidade, na onde mora, ou na igreja onde é membro, que ela é obrigada a o quê? Ser tirada dali, é o que Paulo está dizendo. Paulo diz aqui, tira do meio de vós. Olha o que diz aqui, Mateus 18, versículo 15 ao 17, e eu já vou terminar essa palavra em nome de Jesus. Se teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele e conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhastes a teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas para que qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também ouvir a igreja, trata-o como pagão ou como publicano, ou seja, trata ele como incrédulo.
Trata ele como um ímpio. Se tu encontrar uma pessoa ímpia, você cumprimenta, você fala. Agora, se você encontrar esse teu irmão, que aqui a palavra está descrevendo, trata ele da maneira que Jesus está fazendo, porque Jesus nunca ensinou nada do qual ele não viesse fazer. Se ele está falando, não considera, ou seja, considera como publicano, como um pagão, ou seja, não fale, não cumprimente, não fale com ele. Esquece, deixa ele para lá, tu fez a tua parte. Né? Você chamou ele para se consertar, ele não quis se consertar, expôs ele diante da igreja, e ele não quer se consertar, então esquece ele, deixa ele para lá. É o que Jesus está falando aqui. Isso me fez lembrar de Jesus quando ele recebeu Maria e seus irmãos. Sua mãe e seus irmãos estavam lá fora. Jesus chegou e disse: meu pai, minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. E quando ele falou isso, ele falou apontando para os discípulos: eis aqui, meu pai, minha mãe e os meus irmãos, esses que fazem a vontade do meu pai. Olha só, até Maria, tadinha de Maria, né? Maria provavelmente estava indo na pilha dos filhos. Não, vamos lá prender o mano. O Evangelho de João fala sobre isso. E os irmãos de Jesus achavam que ele estava louco, ele está achando que é o Messias. Não, mãe, vamos lá, vamos prendê-lo. Está lá, Evangelho de João, capítulo 6. Vamos prendê-lo. Quando chegou lá, sua mãe e teus irmãos estão aí fora. Não os conheço. Minha mãe, meus irmãos, são os que fazem a vontade do meu pai. Então é o que Paulo está dizendo aqui, com outras palavras. Mas é o mesmo sentido. Ele só fala que é teu irmão, fala que é tua irmã, mas sempre do contra, ou sempre fazendo alguma coisa para te prejudicar, ou quando não, sempre na prática do pecado. O fulano fala que é irmão, fala, me dá para o Senhor, caramba, mas pega uma mulher ali, outra ali, caraca, vive postando foto, cada mês é uma mulher diferente, ou quando não, tá lá, ó, enchendo a cara, me dá a paz do Senhor, e o caramba é um beberrão, um prostituto, ou uma prostituta, está na prática do pecado? Não. A palavra diz: condenai as obras infrutuosas, as obras das trevas. Então Jesus está falando aqui, ó, considera o quê? Como pagão. Como pagão. Lucas 17, versículo 3. Tende cuidado de vós mesmo. Se teu irmão pecar contra ti, repreendo. O caso ele venha se arrepender, perdoe. Se a pessoa tiver a humildade. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu peguei uma época que se um irmão ele pecasse contra outro irmão, ele vinha aqui na frente, pegava o microfone. Eu fui criado na Assembleia de Deus. Eu não sei se você acompanha aí pela live, ou as pessoas sabem. Mas eu fui criado na Assembleia, então eu sou um pouquinho assembleano. Eu não sei nas outras igrejas, mas na Assembleia de Deus tinha esse costume. Se um irmão pecasse contra o outro e a congregação soubesse, ou às vezes nem sabia. Sabe o que o irmão fazia, o que pecou? Ele vinha na frente e chegava e falava assim: irmão, me perdoa pelo que eu fiz, tá? Eu menti contra o irmão, ou eu fiz isso, ou eu fiz aquilo, eu fui grosso com o irmão. Então, eu ainda peguei esse costume hoje em dia, né? Essa coisa da teologia da prosperidade, essa coisa de que vem aqui, recebe a tua bênção e tchau e bênção, vai embora, vai para casa. Ou seja, cada um por si, né? Cada um por si. Hoje em dia não tem mais essa coisa de haver, né, interlaçar os laços, um almoçar na casa do outro. São poucos. Na verdade, que hoje em dia o povo, a maioria vem só para buscar a bênção, né, buscar só aquilo que o Senhor tem a oferecer e depois vai embora. Mas eu cheguei a pegar essa época. Então é o que Jesus está falando aqui, ó. Se teu irmão ele reconhecer e vier te pedir perdão, aí você vai assim, você perdoa, você vai se reconciliar. Você primeiramente tem que tomar a atitude de procurar se reconciliar. Se ele não aceitar, beleza, agora espera ele. Se ele vier ou não, não guarde mágoa, não aguarde nada dele. Deixe ele e Deus. Deixe ele para ele com o Senhor. Eu vou terminar aqui, ó.
Segunda João, capítulo 1, verso 10. Se alguém chegar a vós, mas não trouxer essa doutrina, não recebas nas reuniões em vossas casas, tampouco os saudeis. Porque aquele que lhe dá boas-vindas torna-se cúmplice das suas obras malignas. Apóstolo João falando. Se você cumprimentar, você está sendo participante. Ó, para terminar aqui. Aleluia. Vou terminar aqui com uma postagem aqui que eu achei interessante aqui. É bem conhecida, só para fechar aqui em nome de Jesus. Quem matou Abel? Seu irmão? Seu irmão. Quem vendeu José? Seus irmãos. Quem expulsou Jefeté? Seus irmãos. Quem sentiu inveja de Davi? Seus irmãos. Quem não ficou contente com a volta do filho pródigo? Seu irmão. Mas todos foram abençoados por Deus. Resumindo, não pare, não desista. Teu negócio é com o pai e não com os irmãos. Entendeu? Então faça a tua parte. Se teu irmão não quer aceitar a tua desculpa, aliás, a tua reconciliação, tu tentou se reconciliar, teu irmão não quer aceitar, considere ele como gentil pagão. Ainda que alguém venha querer te acusar, você não está sendo cristão. Não, tu tem que falar com teu irmão, tem que falar com a tua irmã. Ah, tu tem que falar com fulano. Não. Fulano não muda. Fulano não muda. Fulana não muda. Entra ano, sai ano, sei lá, passa o tempo e não muda. Deus é longânimo, mas a longanimidade dele tem limite, a paciência dele tem limite, quanto mais a nossa. E Jesus está nos dando aqui a recomendação. Repreenda o teu irmão. Está em pecado com você, repreenda. Não tenha medo. Vai lá, olha só, eu não estou gostando dessa situação. Eu não quero hipocrisia. Eu não quero ficar sorrindo para você com falsidade. Eu quero ser transparente contigo. Vamos botar os pingos nos is. Olha só, vamos nos acertar. Aí a pessoa fica te ignorando. Então ela não quer ter comunhão com você. Se ela não quer ter comunhão com você, ó, ela para lá e você para cá. E acabou. Amém? Então que essa palavra fique no coração de todos. Em nome de Jesus, se coloque de pé. Meu Deus, que o Senhor venha deixar registrado no coração de nós todos esta palavra. E que nós venhamos ter esta palavra produzida em nossos corações. Ajuda-nos a ter comunhão um com os outros. Não permita que o fermento, não permita que o pecado esteja no nosso meio, no nosso arraial. Arranca tanto lá de casa como daqui, Senhor. Arranca da nossa vida o fermento, para que nós venhamos andar em novidade de vida. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. E graças a Deus.